Aqui entramos nas doenças, como a gente tá falando depois, que no depois, no caso, é agora, né? Aqui a gente tem as principais doenças pelos flagelados, né? Pelos esporozoários. Flagelados, doença de Chagas, que a gente já vai falar, transmitida aqui pelo triatoma, que é o barbeiro, conhecido inseto barbeiro. A leishmaniose ou úlcera de Bauru, que são feridas bárbaras, bastante sérias, já veremos. E a giardíase, que a gente já comentou aqui, que é aquela que os nossos cães, gatos e até os seres humanos podem ter. Os causados por esporozoários, nós temos exemplo a malária, né? Transmitida pela fêmea do Anopheles, do mosquito Anopheles. Lembrando que todo inseto, mosquito, que pica um hospedeiro, um animal, um ser humano, é sempre a fêmea. Por quê? Porque os machos dos mosquitos, eles não necessitam de sangue humano. Quem precisa são as fêmeas para amadurecer seus ovos. Então são as fêmeas do mosquito Anopheles, esse mosquito de regiões tropicais. Aí a gente vai começar com a amebíase. A amebíase é uma doença causada por um risópodo, ou seja, por uma entoameba, entoameba estolítica, não ameba normal, tá? E como é a forma de contaminação? É contraída através de água e alimentos contaminados ali com a entamoeba estolítica. Tá faltando ali grifar a entamoeba estolítica. Eu vou arrumar para vocês, vai estar grifadinho aí no slide que vocês receberão no estudos. E como é que acontece essa contaminação? Essa contaminação principalmente vai a partir dessa água que chega no intestino e causa uma reação de eliminação de fezes líquidas e podem ser sanguinolentas com muita dor abdominal. E aí a gente tem a famosa doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é muito séria, porque ela é causada, transmitida pelo inseto barbeiro, né? Que é chamado de Triatoma infestan, é o nome da espécie. E qual é o detalhe? Esse animal, ele é um animal desse tamanho, não vai pensar que ele é pequeno. Ele é desse tamanho e ele gosta de fazer as suas casas, a sua casinha para morar, em casas de pau a pique, ou seja, em moradias bastante precárias, que existem muitos locais aí no meio rural que as pessoas ainda vivem esse tipo de residência e é o local onde esse animal costuma se instalar. E aí eu já vou falar um modo de transmissão dele que é bastante complexo, que a gente pode estar correndo um certo tipo de risco. E o que acontece? Olha que interessante. O barbeiro, ele carrega esse protozoário, tá? Ele carrega o Trypanosoma cruzi, que é o nome do protozoário que transmite a doença de Chagas. Só que o que é interessante, por que ele é chamado de barbeiro? Porque ele gosta de picar essa região aqui, ó, em que os homens desenvolvem barba, mas ele pode picar outras partes. E ele tem hábitos noturnos e ele pica os hospedeiros, no caso o ser humano, durante a noite, na hora do sono, principalmente. Porque se vem um bicho gigante te picar, tu vai te dar conta, né? E não vai permitir. E qual é o detalhe? No momento que ele insere aqui essa tromba, que a gente chama para picar, ele pica, suga o sangue do hospedeiro, mas ao mesmo tempo ele elimina fezes. E são nas fezes o local em que estará o Trypanosoma, que é o protozoário. E o que vai acontecer? Quando ele elimina suas fezes e pica ao mesmo tempo, a pessoa vai sentir um prurido, uma coceira. Saiu, ele tá dormindo, o bicho veio, picou, o bicho foi embora, tem o buraquinho que ele picou e tem o localzinho das suas fezes. O que a pessoa vai fazer? Vai coçar. Quando ele coça, ele arrasta para o orifício que está em contato com os vasos sanguíneos ali, né? Com a circulação, ele arrasta as fezes com o protozoário. E a pessoa pode acabar desenvolvendo a doença de Chagas, o mal de Chagas. Por que Chagas? Porque Chagas foi o primeiro médico, né? Que descobriu o causador dessa doença, que várias pessoas apresentavam sintomas e por isso batizaram o nome da doença como mal de Chagas. Que o que acontece? A pessoa começa a ter principalmente um aumento do coração. O coração, devido à ação desses protozoários, começa a aumentar. Só que o mal de Chagas, eles podem ter vários tipos de sintomas, como por exemplo, pode haver um inchaço até do intestino. Cria-se um aumento tão grande do intestino que somente com cirurgias plásticas.
E essa doença pode virar uma doença crônica, incurável, que a pessoa vai tratando os sintomas, mas mesmo depois da morte do protozoário dentro do hospedeiro, ela sofre pela insuficiência cardíaca, esse coração para de funcionar perfeitamente, para de funcionar no estado normal dele, né? Imagina um coração maior. E agora, qual é o detalhe muito importante? Hoje em dia a gente sabe que é uma doença bastante sazonal nas regiões onde se encontra o barbeiro, só que uma vez houve um caso, não faz muitos anos, faz uns 10 anos mais ou menos, em Santa Catarina, Florianópolis, de uma casinha dessas que vendia caldo de cana. E o que aconteceu? Na cana, essa cana não era produzida, né, aqui na região, era produzida em locais mais quentes. Essa cana possuía nada mais nada menos do que casinhas de barbeiros, então barbeirinhos foram mastigados, amassados junto com a cana na hora de fazer o caldo de cana. E pessoas foram contaminadas tomando caldo de cana, foi por via oral, então os sintomas não foram tão graves, mas várias pessoas de Florianópolis apresentaram sintomas e começaram a perceber, tentar investigar de onde tinha vindo, e fazendo uma entrevista descobriram esses hábitos, né? E ainda não se soube dimensionar a quantidade de pessoas contaminadas, porque era no verão, local altamente turístico, né? Na beira de uma praia, então muitas pessoas fora de Santa Catarina podem ter se contaminado por beber caldo de cana com o protozoário devido à presença de barbeiros nessa cana, né, que foi ali amassada. Aqui está mostrando, ó, o tipo de construções, né, precárias em que o barbeiro pode ser encontrado e pode viver. Aí a gente vai para outra doença bastante séria e complicada, que é a leishmaniose, tá? E é transmitida pela fêmea do mosquito palha, que transmite enquanto ela tá picando, sempre a fêmea do mosquito, né? Que ela transmite o protozoário no momento da picada. E a leishmaniose, ela acaba causando essas feridas que podem ser tanto em animais, em cachorros, tanto em pessoas, no rosto, na pele. Eu vou até pular aqui a imagem porque não é muito agradável da gente ver, né? E elas são também chamadas de feridas de Bauru, também. E também pode ter a manifestação através de lesões inflamatórias no nariz e na boca. É bastante comum a leishmaniose aí. Também sempre o combate ao mosquito, e em regiões que tem a possibilidade sempre tem que ter aí bastante proteção com repelente. Né? A giardíase, que nós já tínhamos falado, contaminação através da água, né? A Giardia lamblia é o nome da espécie que transmite, e é justamente, ó, a ingestão dos cistos, elas vão se multiplicar dentro do hospedeiro, e a gelatina, essa gelatina nas fezes é o que mais caracteriza a doença, ok? E aí, como nós tínhamos comentado, a malária, que é uma das mais sérias das doenças causadas por um esporozoário, né? E a fêmea do Anopheles, como eu comentei, transmite o protozoário, e esses protozoários dentro, olha que interessante, dentro do mosquito fêmea Anopheles acontece um tipo de reprodução sexuada desse protozoário. Quando ela pica, ela emite ali, enquanto ela está sugando sangue, ela acaba liberando pequenas larvas que caem na corrente sanguínea. Essas larvas, elas invadem as hemácias, tá? Primeiramente, as larvas, elas são transmitidas, elas circulam, vão até o fígado. Lá no fígado, elas acabam chegando nas hemácias, e aí dentro das hemácias, elas se multiplicam através de um tipo de reprodução assexuada. Então, se tinha uma larvinha dentro da hemácia humana, ela vai se super multiplicar e cada vez vai aumentar a contaminação. E é muito comum, o principal sintoma são essas febres de hora em hora, a cada 36 horas, a cada 72 horas, dependendo da espécie de protozoário, tá? De Plasmodium que está dentro do hospedeiro. E qual é o detalhe? Dependendo dos intervalos dos surtos de febre, digamos assim, o médico tem como saber. E vocês sabem que eu morei um tempo lá nas Ilhas Salomão, e era um local que tinha surtos de malária. Então era muito comum, e como é um mosquito, tu não sabe se o mosquito te picou, né? Era muito comum todas as pessoas que eu convivi
lá os nativos já tinham tido malária várias vezes, 2, 3 vezes, e é muito complicado, porque lá você não tem uma água totalmente potável, você tá sempre correndo risco de estar com algum tipo de infecção, e às vezes a gente tava se sentindo mal, com febre, enjoo, e aí eu fui uma vez no posto de saúde lá local para fazer o exame para ver se eu estava contaminada de malária. Graças a Deus não estava, mas você fica bastante assustado, né? Então é uma doença bastante séria e é assim, se tu vai num lugar que tem surtos no mosquito, tu tem que ficar te passando repelente, tela nas janelas, mas às vezes é inevitável, todo mundo sabe que essas outras doenças transmitidas por mosquitos sempre é de difícil controle, né? Então, a profilaxia é eliminar o inseto transmissor. E aí a gente termina aqui com a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma outra doença causada por protozoários, né? O nome do protozoário é o Toxoplasma gondii e é transmitida pelo contato com animais como gato e cães, mas principalmente os gatos, as fezes dos gatos pode ter o toxoplasma. No caso das pessoas que não são gestantes, não tem um risco tão sério, mas as gestantes têm que tomar muito cuidado com o contato com esse parasita, porque elas podem desenvolver malformações no feto e até chegar a um aborto devido à presença desse protozoário ali durante a gestação. Beleza, gente, aqui continua, eu vou deixar nesse material mais informações mais profundas a respeito de tudo isso, mas eu acho que eu consegui aqui sintetizar um pouquinho para vocês dos principais protozoários, das doenças que causam, e é isso aí. Valeu, fechou, vamos que vamos!